Boa tarde, Cabo Frio, boa tarde, Canal 10. Estamos mais uma vez aqui no nosso programa Noite Jurídica. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade do Estado. Estado a gente entende como União, Estados e municípios em financiar medicamentos quando a pessoa necessita, principalmente quando a pessoa necessita até para sobreviver, tá numa questão mesmo de dependência e não tem condições de arcar com esses medicamentos. Nada melhor do que para falar sobre esse tema, nosso apresentador, Dr. Rafael Andrade, que é especialista em direito administrativo, enfim, direito público. Vou passar a palavra agora para ele dar as boas-vindas e espero que vocês gostem do programa. Olá, boa tarde, público do Canal 10, telespectadores. Hoje falei certo, viu, Fabiano? Igual tá aqui, telespectadores. É um prazer aqui, né, falar em apresentador, né, nós dois, né, doutor José Augusto, a gente vem se revezando nesse ofício aqui, né, e semana passada eu até pude conversar com alguns colegas, hoje eu regressando, ficando mais um pouco aqui na comarca de Cabo Frio, conversei com alguns colegas, uma ideia já que nós tínhamos, eu e o doutor José Augusto, de estar oferecendo, na verdade a gente sempre ofereceu esse espaço a todos os colegas, advogados, que quiserem participar do programa Noite Jurídica e que possam, de alguma forma, contribuir com a sociedade, né, com sua área de atuação. Quem atua na área do direito do consumidor que vem aqui expor, quem atua na área trabalhista que vem aqui expor. Então, a gente, na verdade, a gente fica até nesse revezamento, tanto de apresentação, quanto também, né, de entrevistado. O doutor José Augusto é exímio conhecedor jurídico de diversas áreas, como área trabalhista, previdenciária, e conseguiu alcançar aí sua elevada, né, conhecimento jurídico nessas áreas aí, tanto trabalhista, previdenciária, civil. Hoje pode contar também no escritório dele, que já vieram também aqui na entrevista, com seus sócios e associados de diversas áreas. Área civil. Inclusive, como a gente faz todo final de ano, a gente ainda vai ter o programa das compras de Natal. É verdade. Vamos fazer de novo. É verdade. No final de ano a gente bota para a pessoa que está comprando, que está vendendo, enfim, dando as dicas, tirando as dúvidas. E direito do consumidor, eu vou já entrar num tema, eu até estava discutindo, é engraçado que a gente só vê a realidade quando a gente realmente está necessitando dos serviços a qual a gente paga para tê-los. Na verdade, o consumidor não pede nada de graça. Você paga para ter seu telefone, você paga para ter a sua luz, você paga para ter sua água, você paga para ter seu gás. E, infelizmente, falo assim, infelizmente, há muitos anos eu não atuo na área do direito do consumidor. Conheço e fico atualizado por conta dos entrevistados aqui, a qual entrevista falam sobre o direito do consumidor, e eu adquiro esse conhecimento, fico me atualizando, né, nos novos entendimentos. E é impressionante, doutor José Augusto, como é deficiente esses serviços, seja lá de qual for. Dificilmente a gente consegue um serviço ou um produto de boa qualidade que a gente não tenha reclamação. Eu falo isso que eu, infelizmente, estou sofrendo a própria carne com alguns prestadores de serviço, e eu fico imaginando aí, daqui a pouco, me desculpe, é até uma sugestão ao judiciário. Se o judiciário começasse a punir essas empresas que cometem erros de forma elevada, a pagar indenizações talvez milionárias, eu tenho certeza que o volume de ações seriam infinitamente menores e os serviços seriam melhores prestados. Enquanto a gente continuar a condenar
essas grandes empresas, a 2000, né, doutor José Augusto? Doutor José Augusto tem uma equipe, uma banca de advogados, o escritório dele também faz consumidor e sabe até melhor do que eu. A R$2.000, uma empresa de telefonia enorme, bilionária. A R$5.000, uma empresa de revenda de uma loja aí, que vende móveis, eletrodomésticos. Eles vão continuar cometendo ilicitudes com o consumidor. Nada disso vai adiantar. Eu penso o seguinte, o judiciário fala em enriquecimento sem causa. Ah, porque eu não vou dar ali para o doutor José Augusto R$1 milhão pelo iPhone, vou fazer até propaganda aqui do iPhone, pelo iPhone aqui que ele comprou que está com defeito. Tem que condenar R$1 milhão, porque se a empresa pagar R$1 milhão para o doutor José Augusto, não vai precisar pagar 10 mil indenizações de R$10.000 a 10 mil pessoas que sofreram o mesmo constrangimento. Ela vai pagar essa indenização do doutor José Augusto e vai investir um dinheiro, seja qual for, em engenheiros, equipamentos, em estudos, para que aquele erro não volte a acontecer com nenhum outro consumidor. Agora, fica condenando R$2.000, 3 mil, 5... Cara, isso eu acho que já deve ter até na planilha da empresa, dessas grandes empresas, eu não tenho acesso, mas deve estar lá na planilha. Despesa com o pessoal X, despesa com luz X, despesa com ações de indenizatórias X, está na planilha. É mais fácil pagar essas indenizações do que reparar na sua raiz os defeitos desses produtos e desses serviços. Isso é minha opinião. O senhor que tem maior conhecimento aí, você pode até me só corrigir. Puxando um gancho, que não tem nada a ver com o nosso programa de hoje, mas também que eu não posso deixar de falar, além disso, doutor Rafael, o grande problema é o mero aborrecimento, né? Porque além das indenizações serem 1.000, 2.000, 5.000, que vamos dizer assim, os juízes têm o livre-arbítrio, mas a gente sabe que existe uma tabela dentro do tribunal que gera ali, negativação é tanto, corte indevido é tanto, enfim. E agora eles criaram o mero aborrecimento. Eu entendo que se eu reclamo com a empresa prestadora de serviço, se eu reclamo com a empresa que vendeu um produto para mim e eu não consigo resolver de forma administrativa, eu tenho que judicializar o meu caso, quer dizer, eu tenho que procurar um advogado, procurar a defensoria ou até o núcleo de primeiro atendimento e ingressar na justiça para resolver, para ter a reparação de uma conta elevada de luz, de uma cobrança indevida de água, do conserto de um aparelho. Se eu tenho que chegar até a justiça, eu não tenho mero aborrecimento. Justamente. Mero aborrecimento é eu chegar e ligar. Vamos usar o exemplo do iPhone. Meu iPhone deu problema, eu ligo pro iPhone, não, vou te mandar um telefone novo, tá resolvido. Ou então faz isso, faz aquilo que o seu telefone vai dar resultado. Isso sim é um mero aborrecimento. Por quê? Porque de imediato a empresa, de boa fé, reparou. Agora a empresa não repara, protocolo, manda para assistência demora mais de 30 dias. Ou você faz uma viagem, por exemplo, você programa uma viagem, compra numa empresa dessa de turismo, aí a sua viagem, eles mudam um dia, enfim, aí estorna o dinheiro. Tá, estornaram o dinheiro, mas... E a frustração dessa viagem? O programa todo da minha vida, Justamente. não, foi um mero aborrecimento. Tira férias. Foi um mero aborrecimento porque eles te deram dinheiro 3 meses depois. E essa crítica, assim, a gente está falando do moral, mas já vamos passar para a questão do medicamento. Essa minha crítica se deu... Eu falo infelizmente porque eu gostaria muito de atuar na área consumerista, eu acho um direito lindo, eu acho uma área do direito linda. Né? Você está defendendo direitos, né, dessas pessoas, da parte realmente hipossuficiente. Né? E nós temos uma legislação também linda, maravilhosa, que é o Código de Defesa do Consumidor, que está completando, tem quase 30 anos, e parece que a gente progrediu alguma coisa, mas parece que a gente ficou estagnado. A minha crítica veio que tem algumas semanas que o Tribunal de Justiça do Rio, ele votou, olha que absurdo, existiam 3 câmaras cíveis. O que são câmaras cíveis? Para quem, talvez você que está nos assistindo possa entender. Quando eu entrava com uma ação envolvendo o direito do consumidor, eu não estava satisfeito com a decisão do juiz aqui, vou dar um exemplo, tá?
hipoteticamente, daqui de Cabo Frio, eu entrava com recurso, esse recurso ia para o Rio de Janeiro. Existiam 3 órgãos julgadores especializados, que a gente chama de câmaras cíveis, que chamavam de câmaras do consumidor, especializadas em direito do consumidor. Eles foram fundadas e criadas só para atender o direito do consumidor. Há poucas semanas foi votado pelo o grande volume de ações em trâmite nessas câmaras do consumidor. É claro que são recursos de 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, mas de 92 municípios eles se afunilam, vão só para essas 3 câmaras. 92 municípios se afunilam, vão para essas 3 câmaras. E votaram lá dizendo que seria todas as câmaras cíveis competentes para julgar o direito do consumidor. Gente, isso me assustou tanto que eu fiquei pensando o seguinte: não está incluída os juizados especiais. A gente só está falando em ações propostas em varas cíveis. Não está aí os recursos de juizados especiais cíveis, que a gente chama, né, muita gente popularmente chama de juizado de pequenas causas. Gente, qual é, talvez, a solução para esse problema? Nós pagamos por um serviço caro, nós temos uma prestação de serviço horrível, estava até conversando aqui com o Horton, né, Horton? A gente estava conversando aqui sobre a prestação de serviço de internet, Wi-Fi, que não funciona. E não funciona e fica sem funcionar e a pessoa em nada. O prestador de serviço não se importa. Se ficar 2, 3 dias, porque muita gente não vai judicialmente, não propõe ação. E se propõe, né, doutor José Augusto? Cai o quê? Como o senhor está falando aí, cai em quê? Mero aborrecimento. Você Mero ficar aborrecimento. 1, 2 dias sem o serviço é um simples mero aborrecimento. Acabou. Se você tiver que passar um fax, um e-mail, o Horton aqui, o Fabiano, que trabalham diretamente ligado à internet, é um mero aborrecimento deles. Não tem nada a ver. Mas enfim, doutor José, foi quase um desabafo aqui, porque eu estou passando, olha, tipo, como eu disse, eu não atuo nessa área, mas eu estou passando um sufoco a alguns prestadores de serviço que, pelo amor de Deus, diz que casa de ferreiro espeta de pau. Eu não queria judicializar de jeito nenhum. E eu ligava, entrava em contato, passava e-mail, fazia, acontecia, meu Deus do céu. Vamos falar sobre medicamentos judiciais, né, doutor José Augusto? Falar sobre essa grande tormenta, só que talvez seja uma tormenta ainda maior porque trata de saúde, trata de um direito indisponível, trata de uma situação muito delicada às pessoas que precisam. Tem caso que trata até de vida, né? Justamente, risco de morte e questão de transferência, internações. É um direito básico, é um direito fundamental, onde há obrigatoriedade do Estado, com E maiúsculo, e por que eu falei com o Estado com E maiúsculo? Que estão inclusos todos os entes federativos do Executivo, a União, o Estado e os municípios. É uma obrigação desses 3 entes em prestar essas assistências de forma gratuita. E o que acontece muitas das vezes, doutor José Augusto? As pessoas, elas precisam de um certo medicamento. E esse medicamento tem um alto custo, ou elas não estão, né, não são fornecidas pelo Estado, ou se são fornecidas pelo Estado, muitas das vezes não estão presentes, né, na farmácia básica lá do Estado. A pessoa chega lá, precisa de um remédio para diabetes, a pessoa vai à farmácia básica, olha, nós tínhamos, mas não chegou, quando que vai chegar? Daqui a um mês. Mas olha, meu filho, meu avô, não pode ficar sem esses medicamentos daqui a um mês. Ele tem que ter esses medicamentos de forma imediata, podendo causar sérios danos à saúde. O que essa pessoa faz nesse momento? Vira as costas, vai embora, não tem dinheiro para comprar, comete algum ilícito, né, para tentar conseguir o dinheiro, porque nem recrimino, não avalizo. Mas será que alguém poderia julgar uma pessoa com um parente acometido de uma doença grave, que comete um ilícito, seja ele qual for, também que não seja tão gravoso, né, que ceife a vida de alguém, que mate alguém, etc., mas comete algum ilícito penal para que
supra essa necessidade, isso já é uma outra esfera. Mas o que essa pessoa pode fazer? Essa pessoa, doutor José Augusto, tem o direito de ingressar judicialmente e obrigar que o Estado entregue esses medicamentos. É direito dessa pessoa. É dever, na verdade. Eu acho que além de dever, é direito dessa, além de direito, é dever dessa pessoa. Doutor José Augusto, essa pessoa, ela, com a receita, o receituário expedido pelo médico, identidade, CPF, documentos essenciais, ela pode procurar assistência jurídica. Como o senhor aí bem falou, aqui em Cabo Frio e em outras comarcas também, aqui em Cabo Frio nós temos o núcleo de primeiro atendimento, que é assistência jurídica prestada ali pelas faculdades, ali no primeiro piso. Nós temos a Defensoria Pública e também nós temos o advogado, a figura do advogado que pode ingressar com essa ação. Ele vai ingressar com a ação e compelir, obrigar o Estado a fornecer esses medicamentos de forma gratuita e dentro de um prazo estabelecido pelo juiz. O Estado é obrigado a fornecer esses medicamentos. Não há o que se falar do Estado se esquivar dessa obrigação. A obrigação a prestar assistência à saúde a todos os cidadãos está inserido em nossa Constituição Federal, que seria a nossa lei maior. E eu, doutor José Augusto, eu passei, atravessei, tive algumas experiências, né, atrás, vou falar do lado de lá da força, né, do lado escuro da força, né, mas não é escuro, estou brincando, mas do outro lado da força, o Horton que é fanático de Star Wars, tá certo, Horton? Do outro lado da força, né? E eu pude perceber uma grande, doutor José Augusto, desorganização, eu vou não falar nem que seja má vontade do Estado em prestar esses medicamentos. É desorganização. Como também vi, eu não posso deixar de falar aqui, a má-fé de uma pequena minoria, mas sim uma má-fé das pessoas que conseguem esses medicamentos. Vamos falar primeiro da desorganização do Estado. Eu estava até conversando com algumas procuradoras do município, de outros municípios de cidades vizinhas, e a gente estava conversando agora sobre isso, sobre essa questão de medicamento, e a gente estava falando como seria, talvez eficaz, vamos botar eficaz, se o município se organizasse nessa questão de medicamentos. A gente parte da premissa, a saúde é direito de todo cidadão. Bem como a saúde, o fornecimento de medicamentos e procedimentos cirúrgicos também é de obrigação do Estado. Porque o que acontece? Muita gente, eu falei aqui de medicamentos, mas a pessoa pode chegar no caso, você que está nos assistindo, pode ter o caso de que o seu parente sofre um acidente, né, de trânsito, é atendido, feito aquele primeiro atendimento por uma unidade hospitalar, e nessa unidade hospitalar é constatado que há necessidade de uma cirurgia mais complexa. Olha, a necessidade de fazer a cirurgia mais complexa e que ele seja transferido para uma unidade hospitalar especializada nessa cirurgia. A cirurgia ortopédica, vou dar um exemplo. Para o INTO, né, que vai para o INTO para fazer a cirurgia. Aquela Instituto de Traumatologia, Ortopedia do Rio de Janeiro. E a pessoa vira para o médico e fala assim, olha, ótimo, e quando que ele vai ser transferido? Não, ele não vai ser transferido agora porque nós não temos ambulância e não tem vaga para fazer essa transferência. Essa pessoa, novamente, eu explico para vocês, ela volta para casa sem ter o atendimento ou a transferência dele? Não. Essa pessoa também tem o direito de ingressar judicialmente. Ela vai pegar esse laudo, dizendo que essa pessoa, essa pessoa precisa dessa transferência, dessa cirurgia, pegar os documentos e ingressar judicialmente. Novamente, vou repetir o rito. Ou ela procura o núcleo de primeiro atendimento, ou a Defensoria Pública, ou assistência de um advogado.
para ingressar judicialmente. Vai ingressar com uma ação, vai entrar com essa ação e o juiz vai obrigar ao Estado, seja ele município ou Estado em geral, o Estado do Rio de Janeiro, a gente falando aqui na nossa região, a transferir esse paciente, seja para um hospital público ou que arque com as despesas de um hospital particular. Mas essa pessoa não pode ficar sem assistência médica. Essa pessoa não pode ficar sem os medicamentos. É isso que as pessoas têm que ter na cabeça, têm que ter em mente. Mas doutor, só para esclarecer, quem é que tem direito? Qualquer um do povo? Qualquer um do povo. A gente tem um sistema de saúde no Brasil que se chama SUS, Sistema Único de Saúde. Muitos se enganam também, e há uma grande especulação. Eu moro em Cabo Frio, não posso ser atendido num outro município vizinho. Por quê? Então quer dizer, o doutor José Augusto aqui gosta sempre de passar as férias dele ou em Cancún, não vamos falar aqui em Cancún, né, nos mares caribenhos, né, mas ele costuma fazer de 8 a 10 viagens por ano, e dentro dessas 8, 10 viagens por ano para diversão, ele costuma ir para as cidades litorâneas do Nordeste para curtir aquelas praias maravilhosas, né? E dentro dessas vezes que o doutor José Augusto vai a essas cidades litorâneas, vou dar um exemplo. Porto de Galinhas. O doutor José Augusto está muito bem em Porto de Galinhas, que acabou de voltar de lá, por isso está bronzeado, está corado. Você vê que ele está, né, bonito. Está até mais leve. Tava de burca. Né? Acabou de voltar de Porto de Galinhas. Imagina, doutor José Augusto, você lá em Porto de Galinhas, comendo aquele acarajé bem apimentado, que acarajé não é só exclusivo da Bahia, comendo aquela comida bem apimentada, passa mal, tem uma infecção intestinal. Né? Começa a passar mal, passa mal, passa mal, passa mal. Ora, então quer dizer que o doutor José Augusto não vai poder ser atendido pela UPA de lá, porque ele é morador de Cabo Frio, residente domiciliado, título de eleitor de Cabo Frio, não vai poder. É o Sistema Único de Saúde. Não, mas a grande dúvida, até as pessoas que chegam até mim perguntando é, por exemplo, a gente sabe a dificuldade em conseguir gratuidade na justiça. Eu não tenho gratuidade e não tenho plano de saúde. Eu consigo os mesmos direitos de fornecimento de medicamento, de transferência de internação, ou por eu não ter gratuidade, eu tenho que arcar com esse medicamento numa farmácia particular, ou tenho que pagar do meu bolso essa operação? Como é que isso funciona? Olha, doutor, vou te responder essa pergunta até com bom senso. Eu brinco muito com meus alunos que eu falo que o direito nada mais é do que o bom senso. Se a pessoa racionalizar e ter o bom senso, a gente consegue entender o direito. Ora, se eu não tenho direito à gratuidade, o que seria a gratuidade de justiça? A pessoa que não tem condição, porque para você entrar com ação judicial, você tem que pagar algumas taxas ao Estado do Rio de Janeiro. Você paga lá algumas taxas, que a gente chama de grege. Não adianta você só procurar o advogado, pagar os honorários do advogado. Você tem algumas taxas que o advogado vai preencher, aí vai variar de advogado para advogado. O advogado preenche aquela guiazinha e entrega para o cliente pagar, ou o advogado informa o valor. Então vamos lá. Se a pessoa tem condições financeiras de pagar um advogado, de pagar as taxas para entrar com ação judicial, será que ela vai fazer jus a um medicamento dado pelo Estado? Questão de bom senso. O que você acha, Horto? Não. Pô, se ela tem condições de pagar, paga lá os honorários do doutor José Augusto, são caríssimos. Para entrar com uma ação dessa, o escritório dele cobra 50 mil reais, só de honorários. Fora os 50 mil, que eu vou lá pago 50 mil ao doutor José Augusto. Aí ele fala assim, doutor Rafael, tem que pagar aqui mais R$1.000 de taxa ao Estado. Eu vou lá e dou mais R$1.000 de taxas ao Estado. Para conseguir uma insulina, que custa R$1.000 por mês, eu teria esse direito? É claro que não. Apesar da saúde não distinguir quem pode e quem não pode. Mas aí a gente tem que usar o bom senso.
Essa pessoa que ingressar judicialmente provavelmente vai ser indeferido pelo juiz, mas ela está tirando, se for deferido, pela lógica ou pela interpretação que o sistema é único de saúde e abrange todos os cidadãos brasileiros, ele vai estar tirando um lugar de quem precisa. Então, utilizando o bom senso, é claro que essa pessoa não vai ter o direito, é claro que essa pessoa nem deve ingressar com essa ação judicial requerendo um medicamento, a não ser que o medicamento seja maior do que a aquisição financeira dele. Por exemplo, se for uma operação, doutor, pelo que o senhor está falando, uma operação de, não sei, às vezes uma operação na cabeça, alguma coisa assim, que custa 25, 30, 50 mil reais, e a pessoa ela ganha 3 mil, ela não tem direito à gratuidade, mas também ela não consegue, por ela não ter um plano de saúde, ela não consegue pagar a operação. Então, dependendo desse caso, ela tem direito à operação. Corretíssimo. Ela não necessariamente ela tem que ser considerada hipossuficiente para ter direito ao deferimento dessa... Justamente. É justamente o que o doutor falou. A proporcionalidade. Eu ganho 3 mil, tenho uma operação de 25 mil reais a fazer. Não tenho um plano de saúde, mas também não tenho direito à gratuidade de justiça. Que muitas das vezes, doutor José Augusto, essa questão da gratuidade, eu relativizo bastante, porque eu tenho para mim o seguinte: a pessoa pode ganhar 50 mil reais, mas se ela gasta 49, ela não tem condições de pagar as taxas judiciais. E ela vai fazer jus à gratuidade de justiça. A questão do patamar de salário, nada impede, porque você pode... Uma coisa é você ganhar 50 mil reais e você gastar 20. Ter suas contas ordinárias de 20 mil reais. Aí tudo bem. Outra coisa é você ganhar 50 e gastar 49. Ou às vezes até mais do que 50. Né? Você vai ter jus à gratuidade, você vai fazer jus à gratuidade de justiça. Mas essa questão, doutor José Augusto, todo mundo tem direito e o Estado tem o dever de prestar essa assistência de saúde. Entendi. Outra pergunta interessante, eu estou perguntando assim, é porque o pessoal foi me perguntando, a gente anunciou que ia fazer o programa, enfim. Foi no caso até uma tia de um amigo meu. Ela foi lá pedir um certo medicamento, se não me engano foi insulina, foi alguma coisa para diabetes. Chegou lá, falaram que não tinha. Ela falou, então me dá por escrito. A pessoa lá na Secretaria de Saúde do município que ela mora, que eu não sei onde é, falou, por escrito eu não posso te dar não, só sei que não tem, volta semana que vem. O que ela precisa de prova e como é que ela consegue provar? A necessidade é com a declaração médica, atestado, receita. Agora, que o município se negou a fornecer, o que ela faz? Ela filma, ela leva uma testemunha com ela. Como que ela consegue comprovar que o Estado não tem ou se negou a fornecer? E como é que ela consegue comprovar isso para ganhar uma liminar, no caso, na ação? Para liminarmente o juiz defira o pagamento em 48 horas, 72 horas. Como é que ela consegue juntar essa prova? Doutor, boa pergunta. Com o advento do novo Código de Processo Civil em 2015, ele trouxe diversos meios de provas hoje em dia. WhatsApp, mensagem no WhatsApp, filmagem, né? Não há necessidade daquela formalidade das provas que previa o Código Antigo de 1973. O novo Código, que já não está tão novo assim, né? Já tem um ano de vigorando, né, de 2015, ele trouxe essa possibilidade. Olha, eu tenho para mim o seguinte: direito é prova. Direito é prova. A pessoa tem que fazer prova do direito ali alegado. Só que também há uma presunção de veracidade. Como o novo código trouxe outras possibilidades de prova, de meios de prova, como o doutor aqui bem falou, você pode filmar, você pode gravar, né, a negativa do Estado, gravar, né, botar o celular para gravar e ir lá pedindo esse medicamento e gravar que a pessoa está se negando a entregar esse medicamento, ou filmar, ou levar testemunha, né, preferencialmente que não tenha um vínculo, né, de parentesco. Mas se a pessoa não conseguir nada disso, eu entendo que ela pode sim ingressar com a ação judicial, mesmo sem essa comprovação. Por quê? Da mesma forma que o código que eu estava falando
trouxe outros meios de prova, o Código também veio punir as pessoas que ingressam em juízo de má-fé, arbitrando ou aplicando multas altíssimas ao famoso litigante de má-fé. O que é o litigante de má-fé? Aquela pessoa que não tem direito, não tem prova e entra de má-fé judicialmente. Então, o que vai acontecer? Se essa pessoa estiver mentindo e o Estado, seja ele um município, vamos dizer, o município venha comprovar que esse medicamento tinha na farmácia e que essa pessoa nunca procurou o município para pedir esse medicamento, ela vai ser condenada à litigância de má-fé. E como que é essa condenação? É em multa financeira, dinheiro. Então, há presunção de veracidade. Eu acho assim, nessas questões de saúde, os juízes não se apegam a tantas formalidades, questão documental. Até mesmo porque que é melhor dar uma liminar para dar esse medicamento, entregar esse medicamento que depois possa ser averiguado se essa pessoa necessitava ou não, do que não dar, esperar aquilo ser averiguado, para então depois decidir dar ou não. Ora, esse tempo a pessoa pode vir a falecer. Tem certas situações que a pessoa não pode esperar o tempo. Então o juiz faz o quê? Olha, dá a liminar, dá o medicamento, faz a cirurgia, transfere, seja lá qual for o pedido, e depois a gente vem discutir aqui na ação. Se é verdade que essa pessoa precisa desse medicamento, se é verdade se essa pessoa precisa desse procedimento cirúrgico. Então, é isso que maciçamente é feito, né? Maciçamente é feito. Dificilmente a gente vê um juiz que não dá essa liminar para estar averiguando. E que há muita má-fé, doutor José Augusto, que eu estava falando, vou falar aqui rapidamente, que a gente já está finalizando, que há muita má-fé também das pessoas. Eu já vi, como eu disse, trabalhando do outro lado da força, de pessoas que requeriam os medicamentos judiciais, medicamentos para o tratamento temporário, né, que tinha o tempo para iniciar e o tempo para terminar. Essas pessoas estavam recebendo esses medicamentos durante 2, 3, 4 anos, pedindo esses medicamentos. Vou dar um exemplo de um tratamento de tuberculose, que eu acho que são 6 meses do tratamento. As pessoas recebiam esse medicamento durante 6 meses, mas só que tinham pessoas que recebiam durante 3, 4, 5 anos. E depois foi verificado, muitas das vezes, não só desses medicamentos, as pessoas trocavam por materiais de higiene pessoal em farmácias. As pessoas recebiam o medicamento, seja ele qual for, iam nas farmácias, elas recebiam do município de forma gratuita. Elas pegavam esse medicamento, iam nas farmácias e trocavam por shampoo, desodorante, sabonete, condicionador. E as farmácias ali vendiam esses medicamentos, até por preços mais em conta. Muitos municípios passaram a carimbar medicamento judicial, entrega de forma gratuita, proibida a venda, por causa disso, acredite se quiser. Né? Então, há um erro do Estado? Há um erro do Estado. O grande erro, para mim, é do Estado. Para mim, é do Estado. Mas também há a má-fé das pessoas que vão lá, requerem esses medicamentos sem direito, sem, sabe, de má-fé realmente. Então, a gente tem essas duas pontas, que a gente tem que melhorar, sim, o Estado, melhorar o fornecimento de medicamento pelo Estado, mas também tem que melhorar a índole das pessoas, de algumas pessoas, de algumas poucas pessoas. Não vamos generalizar, não estou generalizando, de 100%, vamos botar em uma porcentagem de menos do que 10% usam de má-fé para conseguir esses medicamentos. Entendi. Então, felizmente o programa está chegando no final. Hoje, mais uma vez, o programa foi voando. E doutor Rafael quer dar mais algum conselho, alguma dica para quem está necessitando? Doutor, vou dar só 2 recadinhos aqui. Dá para fechar o Para programa. finalizar, antes de finalizar, eu quero falar aqui falei semana passada, até dar uma força lá para o nosso amigo Felipe e Rayane. Eles abriram uma farmácia nova, que é a Botica dos Lagos. A Botica dos Lagos é uma farmácia que fica, uma farmácia de manipulação, né? E se você quer saúde, se você quer bem-estar, hoje a preocupação
é essa. A gente está falando de saúde e falar também da prevenção. Às vezes tomar uma vitamina C, um complemento de vitamina C, complemento de vitamina B, sei lá, qualquer tipo de vitamina, faça lá na Botica dos Lagos. Eles estão aqui presentes em Cabo Frio e também em Búzios. Aqui em Cabo Frio a loja deles fica ali na rua da Igreja Católica Brasileira, que as pessoas chamam de Igreja de São Jorge, né, após ali a Padaria Conquista, né, do lado esquerdo ali da calçada da Padaria Conquista em direção à Praça Porto Rocha, né, a Botica dos Lagos, tá, gente? Vocês querem fazer algum medicamento manipulado, pessoal aí da academia aí, da malhação aí, né, do crossfit, todo mundo aí, quiser fazer um medicamento manipulado, procure eles, estão com muita qualidade na matéria-prima, né? Eu faço alguns medicamentos manipulados, alguns não, todos que eu preciso eu faço lá, né, na Botica dos Lagos, porque a matéria-prima está especialíssima. Eu falei semana passada que eu fazia meus medicamentos no Rio, e eu passei a fazer aqui pela qualidade, não só no atendimento. No atendimento não tenho nada o que falar, porque é sensacional, mas na qualidade da matéria-prima. E também mandar um alô. O pessoal sempre manda, que eu gosto muito de lá. O pessoal lá do Minha Cozinha Gourmet, o Dr. José Augusto é cliente assíduo do Minha Cozinha Gourmet. Quer encontrar o Dr. José Augusto, sexta-feira, depois do expediente. Né, doutor? Depois das 19 horas. Tem a dose dupla lá, sexta-feira. Né? Doutor José Augusto está lá, depois das 19 horas, depois do expediente está lá com a equipe, com a banca dos advogados dele lá, que trabalham no escritório dele, os sócios dele, os associados, né? Tá lá comendo a carninha dele, e lá mandar um grande abraço. Minha Cozinha Gourmet fica ali na Praça Porto Rocha, ali não tem erro, né? Fica ali em frente a Itapuã Calçados, né? Perto do antigo, em frente ao antigo cinema, né? Maravilhoso. Quem nunca foi lá, pode ir lá degustar uma carne maravilhosa. E vende também, tá, gente? Passando para lá para comprar aquele churrasco de final de semana, só passar lá, fazer suas compras, que eu tenho certeza vocês não irão se arrepender. E para finalizar, doutor Zé Augusto, é uma coisa que eu venho falando, a gente vem falando há 7 anos nesse programa, desde 2010. Busquem os seus direitos. Não adianta estar vindo aqui eu, doutor José Augusto, doutor Paulo Lage, doutor Carlos Magno, doutor Vitor Tossi, doutor Pedro Henrique, qual é o sobrenome dele? Moço, é um mocinho ele. Moço, doutor Kelvin, doutor José Guilherme, quem mais que passou por aqui? Gente, são muitos advogados, me perdoe se eu cometi algum erro, mas não adianta, a gente está vindo, fazendo programa, toda segunda-feira, ao vivo, às 16 horas, sem que vocês não busquem os seus direitos. Hoje falamos sobre direito à saúde. Se você enfrenta alguma dificuldade em conseguir medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações, procurem a justiça. O Estado, através da justiça, está lá para garantir o seu direito. Procurem um advogado, procurem a Defensoria Pública, procurem alguém para entrar com essa ação e vocês terem esse direito garantido. Garanto uma coisa a vocês, entrando com a ação, a liminar não demora 48 horas para sair. Até às vezes menos, estou dando 48 horas porque estou dando prazo extenso. Então procurem a justiça. Não deixem um ente querido, um parente, um amigo, sofrer desse mal sem a busca incansante do judiciário para que faça valer o seu direito. Então, tentem de tudo. Eu falo que o destino e contra Deus, né, não há nada que a gente possa fazer. Mas também a gente não pode ficar inerte diante de uma situação, né, de perigo de morte, de risco de morte de uma pessoa, achando que aquilo é um destino. Procurem a justiça tenho certeza que vai tutelar os seus direitos, e com isso, entrega nas mãos de Deus, eu digo, né? Isso aí, isso é importante. Então eu venho agradecer também, primeiramente, ao Dr. Rafael, por essa brilhante ilustração sobre direito à saúde, que a pessoa tem direito, e que você fique atento realmente. Tem direito, busque a justiça, como ele falou, o juiz vai lhe amparar, princípio da veracidade, então ele vai, se você não tiver nenhuma, ou tiver pouca documentação do caso, mesmo assim procure que você tem direito. Agradecer também o pessoal que trata sempre a gente bem aqui, Horton, Fabiano, Ezequiel, Verdade. por mais uma segunda-feira a gente aqui
no nosso Noite Jurídica, que agora é Tarde Jurídica. Você vai falar da malcriação de Fabiano? Não, não pode, não. Senão ele briga com a gente e vai tirar a gente Pô, do ar. malcriada dessa lá. E é isso, gente. Me despeço mais uma segunda-feira. Semana que vem estamos aqui com um tema atual. E não percam que até o Natal, até dia 25, a gente vai fazer um programa especialista em defesa do consumidor, em compras da internet, em compras de loja. Espero que vocês gostem. Tem que trazer o Dr. Paulo Lage, né? Pra falar sobre de compra na internet. Ele é passagem Ele é campeão. e internet é campeão. Mas vamos trazer, talvez, trazer de novo o Thiago, né? Que foi do PROCON, falar, né, lá um pouco. O doutor José Augusto trouxe o Thiago, o diretor do PROCON aqui, que foi bem esclarecedor, um sucesso de audiência esse programa. Vamos sim. Gente, uma boa tarde aí, fiquem com Deus, até semana que vem, comigo, doutor José Augusto, ou quiçá, o Orton, né, a Fabiana apresentando. Todo né, mundo aqui. Um beijo e um abraço a todos. Tchau, tchau.